Olá você, mais uma vez, estamos no ar, boa tarde. Comendador Silvio Cabral, antes de nós entrarmos nas perguntas, vamos nos lembrarmos aqui do mensalão. E o depoimento do Pagô, comendador Silvio Cabral, disse que ia soltar uma bomba e virou um traquezinho. Como diz o outro lá, o homem-bomba não explodiu. Então, ele deve ter sido intimidado, porque esse pessoal, eles ameaçam e cumprem, né? Então, provavelmente foi o que aconteceu. Ele pensou que pudesse ficar tranquilo para falar o que ele sabe, que ele sabe muito, mas ele falou só alguma coisa que não é de molde a não comprometer os graúdos. O ex-patrão dele, a ex-patroa dele. E aí, mais uma vez, o Brasil perde a oportunidade de fazer uma... E o mensalão tem o Tofora e o Leviano, os dois ministros que são do PT, assumidos, né? Que são amiguinhos do Lula e de toda aquela corja de bandidos. Então, nós já esperávamos que eles dessem realmente... A posição esperada era essa mesmo, né? Exatamente, um voto de absolvição. Mas... apesar de que ficamos surpreendidos ficamos surpresos mesmo com o ministro Joaquim Barbosa, porque ele também foi indicado pelo governo, pelo Lula, e nós sabemos que ele tem vocação de comunista, mas ele julgou de acordo com um procurador-geral, que tem provas sobejas sobre o comprometimento dessa corja. A palavra não é suficiente para dizer o quanto eles são de mau caráter, mas na falta de outra melhor. Corja encaixa. Corja. Comendador, eu estava conhecendo um pouco a trajetória do ministro Joaquim Barbosa, que trajetória interessante, né? De filho de faxineira a ministro do STF. Mas é por causa disso mesmo. Você talvez não fosse filho de faxineiro, não tivesse pertencido ao PT, aos quadros do PT, fosse comunista, talvez ele não fosse colocado lá. Se fosse a escolha de um aristocrata, né, de uma pessoa, mas é porque ele era ligado ao PT, então isso aí facilitou. De qualquer maneira, ele tem muitos méritos como jurista, como um operador do direito, que ele foi com muita... eficiência, né, com muita qualidade. Ele é um homem muito inteligente e muito culto. Eu só faço essa ressalva da história dele, porque a posição dele até agora... Pois mas ele, infelizmente, outros. O pecado dele é ser comunista. Beleza. Bem, muito bem. A Ana, das perguntas que nós acolhemos aqui através do e-mail, Ana, professora lá do Jardim Europa, pergunta: alguns economistas dizem que os programas tipo Bolsa Família ajudaram a distribuir melhor a renda brasileira. Então, viva o governo que criou, não é, comendador? Viva o povo brasileiro, porque, na verdade, quem sustenta esse pequeno universo, nós somos cerca de 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, algo em torno de 7 milhões e alguma coisa recebem essas gorjetas que o governo distribui, tirando do nosso bolso. Ou seja, se você multiplicar por 4, por família, são 4 vezes 7, 28, 30 milhões de pessoas. Ou seja, fica faltando aí 170 milhões de pessoas, porque, na realidade, o Brasil hoje tem uma renda per capita de 7 mil dólares anuais. A Itália, por exemplo, tem uma renda per capita de mais de 30 mil dólares. Ou seja, se considerar que lá é 3 vezes mais barato, nós somos aqui um país onde as coisas são 3 vezes mais caras devido à quantidade absurda de impostos, para os quais nós trabalhamos 5 meses por ano. Se você descontar todos os impostos que você paga tudo aquilo que você compra, alimentação, roupa, tudo, você vai ver que corresponde a 5 meses do seu salário. Então, eles lá, se você considerar 3 vezes mais caro aqui e 3 vezes menor a renda aqui, você vai ter um descompasso de 3 vezes 3, 9. Ou seja, eles estão 9 vezes mais adiantados que nós. Só para citar a Itália.
Continuando as perguntas, o Carlos Silva, encarregado de obras do Boa Esperança. O revisor do mensalão, o ministro Lewandowski e o ministro Toffoli, inocentaram, o senhor até já falou disso de passant, inocentaram o presidente da Câmara. É justo? É óbvio que não é justo. É normal que eles o façam porque eles são comunistóides disfarçados de democratas, como a maioria dessa corja que está por aí. Desculpa a insistência na corja. Mas o Procurador-Geral da República, que os indiciou, que indiciou essa corja, ele tem fartas provas documentais, periciais e testemunhais que demonstram cabalmente o comprometimento desses indivíduos com a corrupção e com o mensalão. Portanto, não caberia aquela conversa mole do Lewandowski e do Toffoli, né, que se eles tivessem um pouco de compromisso com a ética e com o dever, porque o dever legal impõe que as pessoas que têm uma ligação muito forte de amizade, ou de parentesco, ou de subordinação, como é o caso dos dois, eram subordinados ao PT e à presidência da República, eles deveriam se considerar suspeitos, né, para exercer esse julgamento. Portanto, deveriam se afastar e não o fazer. Mas o fizeram, estão fazendo. Muito bem. Joana dos Santos é costureira lá do Jardim Paraíso. Pergunta se é normal o trote nas faculdades e nos quartéis militares. Normal não é, mas é comum. Porque, infelizmente, os seres humanos têm um desejo mal disfarçado de poder, de dominação, né, de posse. Tem um desejo de contrabalançar os seus fantasmas, exorcizar os seus fantasmas e os seus complexos de inferioridade, fazendo com que as outras pessoas sejam humilhadas. E muitas vezes sofrendo até violência, como no caso desses trotes violentíssimos nos quartéis, e mesmo alguns trotes violentíssimos já morreram vários estudantes, né? Alunos recém-ingressos na faculdade, né? Com trotes horríveis que a imprensa noticiou bastante. Portanto, isso aí é uma doença. É uma doença que deveria ser trazida à baila e uma legislação que punisse severamente todo esse tipo de trote que visa humilhações extremas, que visa a violência extremas para subjugar, submeter e humilhar as outras pessoas. Comendador, agora... Os calouros, principalmente. Exatamente. O porquê que essa violência está numa escalada extrema? Nós vemos as torcidas organizadas, que todo clássico nesse Brasil culmina em mortes, em violência. Nós temos esses jogos eletrônicos também, que tem crianças que saem da frente desses aparelhos com síndrome e atacam os irmãos, atacam a família. Exatamente. Por quê, comendador? Você lembrou bem, esses jogos, sabe-se que eles contêm um incitamento, né, à violência, não só de forma visível, como também através de um processo subliminar, onde imagens são passadas com muita rapidez, que são captadas pelo olho, mas não são captadas pela inteligência. O nosso cérebro, a nossa inteligência não consegue ler, não tem tempo suficiente de ler, mas, no entretanto, eles entraram e são processados subjacentemente, de forma que isso daí faz com que as crianças, especialmente, se tornem violentas e passam a exercer o culto da violência. Além do mais, nós estamos presenciando um mundo em que a violência se generalizou, porque, de acordo com alguns, inclusive com o grande filósofo Nietzsche, Deus foi caçado, mataram Deus, né? Eliminaram Deus, o conceito fundamental de todo o universo, razão de ser do universo, foi eliminado da vida da maioria das pessoas. Comendador, essa semana a imprensa nacional e internacional vinculou que tem um estudo feito por suecos, se não me falha a memória, onde aponta claramente que a maconha faz mal.
ela retarda, ela se torna as pessoas agressivas, ela mata áreas do cérebro, enquanto na contramão disso, nós escutamos aí nas salas, né, dos nossos poderes constituídos, a discussão da liberação da Exatamente, porque a maconha, inclusive, altera o código genético, né? O espermatozoide e o óvulo das pessoas, isso já é conhecido. Mas acontece que os poderosos, quer dizer, aqueles que usurparam poder, eles querem mesmo fazer com que nós tenhamos uma multidão de imbecis, porque é mais fácil controlar imbecis, pessoas sem cultura, do que pessoas que tenham a sua saúde normal. E a maconha é uma droga alucinógena, realmente. Não é tão poderosa como outras drogas, como o crack, a cocaína, etc. Mas é realmente perniciosa. E aquele indivíduo que assumiu a paternidade daquilo que ele não criou, né, o Fernando Henrique Cardoso, quer adotar livremente a maconha. Porque do instinto dele mesmo, ele é uma farsa total. Agora, para a gente entender bem, comendador, com essa degeneração, fatalmente a gente chega, se vier a ser aprovada, em um aspecto social terrível, né? A perspectiva mas não é o que é eles boa. querem. Não, mas se acontecer isso, é o que eles querem, porque é mais fácil dominar a sociedade. Eles fazem o povo trabalhar 5 meses por ano para enriquecê-los, né? E o povo não tem voz ativa, representantes de ninguém, porque eles se representam a si próprios e estão apenas interessados em partilhar do bolo, do grande bolo que significa a arrecadação tributária no Brasil. É isso que eles querem. Pergunta aqui do José Pittini, carpinteiro, morador do Jardim das Primaveras. A economia do país vai bem, porque as vendedoras de carros têm filas para poderem comprar. A economia vai relativamente bem. Poderia ir muito melhor. Mas é preciso lembrar que o governo diminuiu um pouquinho os impostos e as pessoas, de um modo geral, não gostam de perder. Então, elas estão aproveitando para não perder. Apesar de que essa diminuição refletiu pouco no carro brasileiro, mesmo com essa redução dos impostos, com a redução do preço consequente, o carro brasileiro ainda é 2,5 vezes mais caro do que o carro no resto do mundo, porque a pletora de impostos, desde que começa a chapa de aço até o trabalho dos operários que produzem o carro, é muito grande. É um caso único no mundo, dentre as 10 maiores nações do mundo, entre as quais nós nos classificamos. Então a economia vai relativamente bem, mas é preciso lembrar também que a inadimplência no Brasil cresceu muito. O povo está comprando muito, mas também está deixando de pagar em grande escala. Ou seja, a inadimplência é muito grande. Razão pela qual os juros, né, denominados spread, que é a distribuição dos prejuízos que os bancos têm, se tornam muito elevados no Brasil. Comendador Silvio Cabral, é muito complexo a gente analisar o governo do presidente Lula e agora da Dilma, porque o povo caiu no consenso de que é um governo bom, porque tem bolsa disso, bolsa daquilo, maqueiam muito bem as informações. Maqueiam muito bem, mas nós sabemos que isso tudo é propaganda, né? Os benefícios gerados por essas bolsas de família, essas coisas, essas esmolas que o governo dá com o nosso dinheiro, o dinheiro de cada um trabalhador, cada um que produz, é muito pouco para fazer frente às necessidades de toda a massa da população brasileira, onde existem milhões e milhões de pessoas ainda desempregadas e classificadas como abaixo da linha de pobreza, que estão na miséria. É só percorrer as cidades, a periferia das cidades brasileiras, que nós vamos verificar isso aí. Então, a propaganda do governo, com o nosso dinheiro, eles gastam milhões e milhões com o nosso dinheiro. Vejo o dinheiro que foi parar na mão daquele Duda Mendonça, especialista em marketing, né, e propaganda. O próprio volume envolvido no mensalão é enorme. Exatamente, tem a ver com propaganda. Essa propaganda é para manter o povo submisso e fazer com que o povo acredite
que eles são os heróis da pátria, quando na realidade eles são exatamente os vilões, porque eles gastam demais e gastam muito mal, e o bolso deles está muito cheio. A revista Forbes, que é a revista mais importante do mundo ocidental, em matéria de finanças e economia, publicou uma nota mostrando que Lula tem 2 bilhões de dólares. Ele não conseguiria nunca, nem 200 mil anos de se fosse um exímio empresário, não seria capaz de tal feito. Ele nunca foi empresário. Se fosse. E com o salário dele de presidente, ele jamais conseguiria nem a metade disso. 2 bilhões de dólares significam 4 bilhões de reais. Muito bem, comentador. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, caríssimo telespectador. Nós voltaremos falar um pouco de eleições municipais e ética. Então é logo depois dos nossos comerciais. A Sicomex intermedia o acesso às instituições financeiras nos processos de captação de recursos para seu empreendimento, elaboração de projetos para financiamentos de curto, médio e longo prazo, projetos de investimentos empresarial e rural, financiamento de armazéns de cereais, frigoríficos, aviários e reflorestamento, financiamentos para implantação de empresas no Distrito Industrial de Sinop, intermediação de negócios, credenciada ao Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Sicredi. Sicomex, presente para o futuro. Fone 35310456. Comendador Silvio Cabral, nós estamos falando desse comportamento que o senhor chamou de quadrilha, bando, corja. Nós estamos em pleno curso das eleições municipais em 5.800 municípios no nosso país. Qual o comportamento do eleitor nesse momento? Eu tenho visto, para complementar a pergunta, fala de vereadores dizendo que vão fazer, que vão acontecer, e prometendo. Parece-me, na minha leitura, totalmente despreparados. Nós podemos até verificar que existem alguns candidatos preparados, né? Com certeza. Nós aqui em Sinop conhecemos professores e pessoas, empresários que estão preparados, que têm uma boa agenda de trabalho, né? Uma plataforma de trabalho. Mas a maioria não está interessada em trabalhar para a sociedade, está interessada em participar do bolo, arranjar um quinhão desse bolo que cresce cada vez mais. Mas o que nós temos a lamentar é que, independentemente de existirem ou não candidatos de bom nível, nós temos que considerar, sobretudo, que a eleição no Brasil é uma farsa. Por quê? Porque a urna eletrônica ela é completamente vulnerável. Eu tenho assistido a vários doutores, são doutores com doutorado até fora do Brasil, em ciências da informática, ciências da informação, em produção de software, né? Ciências de computação, e eles já afirmaram várias vezes que esse tipo de urna eletrônica é totalmente vulnerável e praticamente só o Brasil que usa. Seria necessário, a Argentina já está na urna eletrônica de terceira geração, é uma urna que, além de registrar o voto, emite também um impresso, né? E, além disso, grava um pequeno chip que pode ser a qualquer momento servir para a verificação de uma possível fraude. Então, esse sistema tem mecanismos de aferir melhor. Exatamente. Mais é apurados. quase que absolutamente 100% de capacidade de aferição, que são esses mecanismos. Então, a nossa não. A nossa, nós sabemos que existe um tal de camarão que nunca foi parar na panela, né? Deveria ir para a panela e pegar um calor bem forte, mas esse tal de camarão é o dono desse sistema de urna eletrônica. O nome é sugestivo. E várias pessoas já o denunciaram como sendo fraudador das urnas, vendendo o voto para prefeito, voto para governador, etc, etc.
Então, de um lado tem a pesquisa que induz a sociedade, o povo, a acreditar que aquele candidato é o preferido e dessa maneira leva a pessoa a votar naquele candidato, também a justificar uma eventual vitória desse candidato, porque a urna já está fraudada previamente. Comendador, então eu quero fazer um retrato rapidinho aqui. Se nós temos no Supremo Tribunal Federal ministros que por indicação, e a Constituição brasileira versa sobre isso, a indicação é do presidente da República, homens que têm a tendência de acompanhar quem os indicou, é natural, é humano. Nós temos um projeto do PT que é extremamente nefasto para o Brasil e a América Latina. Note-se a questão da Venezuela e o ingresso no Mercosul. Nós temos a urna eletrônica, que o senhor acaba de falar, que não é confiável nem um pouco. Nem um pouco. Onde vai parar a República amada minha? Na verdade, a República já não existe há muito tempo. Desde que foi proclamada, ela existe só no papel. Foi um nome criado, mas na prática é uma ditadura do Poder Executivo, rigorosa, né, que assume praticamente o poder sozinha, né, ou sozinho, o Executivo assume sozinho esse poder. E então não existe essa república. Ele já vai parar, já está parando, já começa a dar sinais de debilidade na economia, debilidade na questão social, porque nós que somos um dos países mais ricos do mundo, estamos entre os 3 países mais ricos do mundo, potencialmente mais ricos do ponto de vista da economia, com certeza 3 a 4 países mais ricos. Nós não podemos nos comparar com os 3 primeiros, né, antes de nós, e nós dizem que nós estamos em 7º lugar, porque eles lá distribuem a riqueza melhor,